Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? Você pode tomar o seu assento aí. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Dá para tirar só um pouquinho do meu retorno aqui. Só um pouquinho, senão vai ficar muito alto. Louvado é o nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, irmão, abra ela comigo. Nós estamos numa série no livro de Neemias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 9, no verso 38. Nós vamos ler do verso 38 até o verso 39 do capítulo 10. Neemias, capítulo 9, verso 38. Se você não tiver Bíblia, os irmãos vão projetar aqui. Facilita para você. Você que tem Bíblia, abra o texto e fique com o texto aberto. Neemias, capítulo 9, no verso 38. O tema da nossa mensagem de hoje é uma aliança com Deus. Vamos ver um pouquinho sobre o povo que fez uma aliança com Deus aqui dentro do livro de Neemias. Neemias, capítulo 9, no verso 38. Quem encontrou diz amém. Todo mundo encontrou? Amém? Acompanhe comigo então. Diz assim: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulom, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benuni. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Rassum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassube, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabna, Maacéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para os holocaustos contínuos, dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós,
os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas de cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos caminhar um pouco dentro desse texto, falar sobre o que o povo está fazendo aqui é uma aliança com Deus. Eles estão assumindo um compromisso diante de Deus. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Então nós estamos nessa série, nós terminamos o capítulo 9 domingo passado, e o que nós vimos dentro do capítulo 9, em duas mensagens, que o povo, ao ouvir a pregação de Esdras, o ensino das Escrituras, o povo ele se quebranta diante de Deus, ele exalta a Deus, o povo ele começa a confessar os seus pecados, a ver o quão bom e fiel Deus era, e o quão infiel o povo continuava sendo para Deus. Nós vamos entrar no capítulo 10 hoje, vamos encerrar ele. O que nós vamos ver aqui? O capítulo 9 ele nos mostra o início de uma reforma espiritual. O livro de Neemias ele trata de uma reconstrução, a reconstrução dos muros. Neemias conclui a obra de reconstrução dos muros em 52 dias. A obra está concluída, os muros estão concluídos, as portas estão no lugar, não há mais brechas no muro. Neemias então começa uma segunda reconstrução dentro do livro, que é a reconstrução espiritual de um povo que havia vindo do cativeiro, de um povo que havia se afastado de Deus, de um povo que havia deixado os princípios da palavra de Deus pelo caminho. No capítulo 9, a gente vê que essa reforma espiritual ela começa. O povo ele começa a se voltar para Deus. E aonde tudo isso começa? Na palavra. Quando eles abrem a Bíblia, quando eles voltam para as Escrituras no capítulo 8, ali se dá início um reavivamento, uma reforma espiritual. Quando o povo ele estuda a Escritura com Esdras, eles compreendem as Escrituras, o entendimento, o conhecimento das Escrituras, a oração que eles fazem, produz confissão de pecados, eles confessam seus pecados, eles choram pelo seu pecado, eles se alegram por poder obedecer a Deus e eles acertam a vida deles com Deus. Então eles ouvem o ensino, eles conhecem a palavra, eles oram e a partir dali a vida deles começa a ser transformada. A partir do conhecimento da Escritura, da oração, eles acertam a vida deles com Deus. As bases daquela reforma espiritual na vida do povo foram a doutrina, a experiência e a prática. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, e quando você olha para a Bíblia como um todo, você vai ver que, especialmente no Antigo Testamento, por diversas vezes há reformas espirituais. Deus ele traz o seu povo de volta para ele, espiritualmente, um povo que estava afastado. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, a reforma espiritual que está acontecendo aqui, ela é uma das mais profundas da história de todo Israel. Então essa reforma espiritual aqui é uma das mais profundas, é uma das mais impactantes. Aquele povo ele vai ser reavivado espiritualmente. Ele vai passar por uma restauração espiritual. Quando olhamos para os nossos dias, o que fica evidente para nós é que nós precisamos de reforma espiritual hoje. Nós olhamos para os dias de Neemias
E eles passam por uma das reformas espirituais mais profundas e impactantes. Quando nós olhamos para o povo de Deus hoje, para os crentes hoje, para a igreja de Jesus hoje, o que nós vemos? A urgência, a necessidade urgente de uma nova reforma espiritual. Irmãos, a igreja e por consequência os crentes, em grande parte, eles têm se desviado da doutrina, têm se desviado da verdade da palavra. O que é comum hoje? Em larga escala, novos ventos de doutrina. Então, há ventos de doutrinas, falsos ensinos, que eles nascem diariamente. Quase que diariamente é um novo vento de doutrina. Quase que diariamente surge uma nova linha teológica, uma nova revelação, ou um novo entendimento das Escrituras. E o que acontece? Na maioria das vezes o povo vai seguindo esses ventos de doutrina, vai seguindo esses falsos ensinos, vai seguindo essas falsas doutrinas. Muitas pessoas, elas têm seguido isso. Elas têm seguido doutrinas de homens, ao invés de se firmar na palavra de Deus. Os ventos de doutrina surgem. Os falsos ensinos estão aí à reveria, estão à disposição. Muitas pessoas seguem essas doutrinas, seguem esses ventos de doutrinas e não se firmam na palavra. O que esse texto aqui tem para nos ensinar sobre isso? O que nós podemos aprender dentro de todos esses versículos que lemos? Esse capítulo aqui, o fim do capítulo 9 e o início do capítulo 10, eles vão nos mostrar 3 fundamentos de uma reforma espiritual. Aonde está baseada uma reforma espiritual? Como acontece uma reforma espiritual? Quais são os fundamentos de uma verdadeira reforma espiritual na vida do povo de Deus daqueles dias? Na vida de Neemias, na vida daqueles que faziam parte do povo de Deus. Quais os fundamentos de uma reforma espiritual? Os 3 fundamentos que Neemias mostra aqui, eles se aplicam a nós, igreja, hoje. Se nós queremos, irmãos, viver uma reforma espiritual, um reavivamento espiritual, talvez você está aqui hoje com a sua fé destruída, talvez você está aqui hoje desviado, afastado, apóstata da sua fé, talvez você entrou aqui hoje, você precisa ter a sua fé restaurada. Você precisa ter a sua fé reformada, a sua vida espiritual reavivada. Por onde isso começa? Como nós podemos viver um reavivamento? Como nós podemos viver uma reforma espiritual hoje, nos nossos dias, na nossa vida pessoal, na vida da nossa igreja? Como podemos viver? Neemias nos mostra isso. Neemias nos dá 3 fundamentos a respeito de uma reforma espiritual. E aqui nós vamos nos concentrar. Uma reforma espiritual está fundamentada, em primeiro lugar, na palavra de Deus. Veja bem, a base de uma reforma espiritual é a palavra. A base de um reavivamento espiritual são as Escrituras. A palavra é a base, é o primeiro fundamento de uma reforma espiritual. Se nós queremos reavivamento da nossa fé, nós precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar para a Bíblia. Precisamos voltar para o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus é a base dessa reforma. Neemias, ele vai destacar 3 coisas extremamente importantes a respeito da palavra de Deus como base para essa reforma espiritual. A primeira delas, a reforma espiritual começa quando o povo se volta para a palavra de Deus. Aonde começa um reavivamento? Quando nós nos voltamos voluntariamente para a Bíblia. Quando nós começamos a amar mais a Bíblia, quando nós começamos a ler mais a Bíblia, quando nós temos fome das Escrituras. Olha o que diz no capítulo 8, vamos voltar só um pouquinho, Neemias 8, no versículo 1. Neemias, capítulo 8, no versículo 1 diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Quando o povo ele começa a ser restaurado espiritualmente após a construção dos muros, eles se reúnem no capítulo 8 como um só homem na praça, e eles pedem por uma coisa: eles pedem pela lei de Moisés, que era a Bíblia deles. Eles dizem: Esdras é o escriba, Esdras é aquele que conhece as Escrituras,
Eles pedem: Esdras, traz o livro da lei de Moisés para nós. Nós queremos a Bíblia. Nós queremos a palavra. Nós queremos as escrituras. Uma reforma espiritual começa quando o povo se volta para a palavra de Deus. É aí que começa. É aí que tudo tem fundamento. Tudo começou quando o povo se reuniu para buscar a palavra de Deus. Tudo. Não há, irmãos, reavivamento sem palavra. Não há reforma espiritual sem palavra. Não há fogo de Deus sem palavra. Não há poder de Deus sem palavra. Veja bem, hoje se fala muito sobre poder, unção, glória, graça. Sem palavra, não é. Não é poder de Deus. O poder de Deus emana por meio da pregação das Escrituras. A glória de Deus emana por meio do ensino das Escrituras. Não há reforma espiritual sem palavra. Não há. Não há transformação sem centralidade nas Escrituras. Não há essa possibilidade, irmãos. Todos os grandes reavivamentos da Bíblia, todos eles. Quando você olhar para um reavivamento nas Escrituras, quando você olhar para um reavivamento na história da igreja, quando você olhar para os grandes avivamentos de toda a história, sabe qual a coincidência entre todos eles? É que todos eles fazem o povo voltar para a Bíblia. Todos os grandes reavivamentos da Escritura fizeram o povo voltar para as Escrituras. Todos os grandes reavivamentos da história da igreja fizeram o povo voltar para as Escrituras. Todo grande reavivamento, toda grande reforma espiritual vai fazer com que o povo se volte para a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? É porque é por meio da palavra que Deus chama os pecadores ao arrependimento. Quando os pecadores se convertem, quando eles ouvem a palavra, é pela palavra que os incrédulos são convertidos. É pela palavra que os salvos são edificados, santificados e treinados para a obra do ministério. É pela palavra que o diabo é vencido. É pela palavra. Reforma espiritual começa com volta às Escrituras. E sabe qual a maior necessidade da igreja evangélica hoje? Voltar para a Bíblia. A igreja evangélica, os evangélicos, os crentes, eles precisam voltar urgentemente para as Escrituras. Irmãos, nós precisamos de uma nova reforma. E essa nova reforma, ela vai fazer algo nas nossas vidas. Ela vai colocar a Bíblia no centro das nossas vidas. O que uma reforma espiritual faz? Coloca a Bíblia no centro da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja e da nossa nação. A Bíblia ocupa um lugar central. Quando nós estamos passando por um reavivamento, vamos nos voltar para as Escrituras. E a Bíblia não vai ser um amuleto que vamos carregar para o culto. A Bíblia não vai ser um livro que temos enchendo de pó na estante da nossa casa. A Bíblia vai ser aquilo que é central na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e na nossa nação. Aonde está a sua Bíblia? Qual o lugar que a Bíblia está ocupando na sua vida hoje? As Escrituras estão ocupando um lugar central na sua vida hoje? As Escrituras ocupam um lugar central na sua família hoje? Nessa igreja que você está congregando, as Escrituras ocupam um lugar central nela? Sabe por que a nossa nação está como está? Porque a Bíblia não está no lugar que deveria estar. A Bíblia não ocupa um lugar central na nossa nação. Toda reforma espiritual começa com o povo se voltando para a palavra de Deus. Então olhe para mim aqui, se volte para a palavra de Deus, meu irmão. Se volte para a palavra de Deus, minha irmã. Estava bacana a festa aqui ontem, né? Bacana demais. Como é fácil reunir crente para fazer festa, irmão. E não tem problema em fazer festa. É muito bacana fazer festa. Como é difícil reunir crente para conhecer mais da Bíblia. É difícil. Irmão, se nós montarmos um grupo aqui para fazermos uma festa, e é legal, comunhão, alegria, brincadeira, diversão, muito bom, nós conseguimos 60 pessoas, 70 pessoas. Irmão, se nós montarmos e fizermos um grupo para estudar teologia, nós não conseguimos 20 pessoas. Nós não conseguimos 15 pessoas. Por quê? Porque nós precisamos de uma reforma espiritual urgente. Porque está nos faltando fome da palavra de Deus. Se volte para a palavra de Deus. Se reúna com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos, para conhecer mais a palavra de Deus. Se reúna, você tem amigos, se reúna para conhecer as Escrituras. Você tem a sua família, se reúna para conhecer as Escrituras. Busque as Escrituras, se volte para ela. Busque ser edificado. Busque ser santificado.
Busque ser treinado pela palavra de Deus, para a obra de Deus, por meio da palavra de Deus. Toda a reforma espiritual, ela começa, em primeiro lugar, com o povo se voltando para a palavra de Deus. Em segundo lugar, o segundo ponto importante aqui, a coisa extremamente importante que Neemias vai destacar, é que a palavra de Deus, ela estabelece os limites, a base e os limites de uma reforma. Olha o que diz no capítulo 10, no verso 29. Neemias 10, no verso 29, diz assim: firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Segunda coisa importante que Neemias destaca aqui a respeito da palavra como a base de uma reforma espiritual, é que a palavra de Deus, ela vai estabelecer a base e os limites dessa reforma. Veja bem, a aliança feita com Deus, que eles fazem com Deus, ela é feita com base na palavra de Deus, e ela é feita para que eles guardassem a palavra de Deus. Então eles estão aqui fazendo uma aliança com Deus. Qual a base dessa aliança? A palavra. Qual o propósito dessa aliança? Que eles guardassem a palavra. Eles estão assumindo um compromisso diante de Deus, para guardar, andar, guardar e cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos. Veja bem, irmãos, não podemos parar o estudo da palavra. Nós não podemos. Eles estavam com um compromisso, firmando um compromisso de andar, guardar e cumprir. Só que para isso eles precisavam conhecer. Nós não podemos, irmãos, parar o estudo da palavra. Nós não podemos ficar aqui paralisados no nosso estudo de teologia, de doutrina, do conhecimento das Escrituras. Nós precisamos buscar o conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa ter uma finalidade: transformação. Pastor, para que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Para ser transformado. Nós precisamos buscar conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa trazer transformação. Qual um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje? Existe um grande problema, que ele anda lado a lado, irmãos, com a negligência e a busca pelo conhecimento. Então, um grande problema: muita gente negligencia a busca pelo conhecimento das Escrituras. E isso é um grande problema, é um problema terrível. Só que tem um problema que ele anda do lado desse grande problema. Tem aqueles que não buscam o conhecimento. Isso é um grande problema. Só que tem aqueles que têm muito conhecimento, estéril, que não gera fruto nenhum. E veja bem, não buscar é negligência, mas conhecer e não praticar também é negligência. Nós não podemos ter um conhecimento estéril, que não produz fruto, que não traz transformação, que não muda as nossas vidas. Esse conhecimento, ele não faz diferença, irmãos. Um conhecimento que não leva à obediência, que não traz transformação, ele é estéril, ele é vazio, não serve para nada, não muda em nada a nossa vida. Irmãos, eu conheço muita gente que diz que crê na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Você senta para conversar com elas, elas te explicam a doutrina. Você já me explica sobre isso aqui, elas sabem te explicar a doutrina. Elas sabem pregar para você, elas sabem te ensinar teologia. Elas creem, elas sabem explicar com exatidão doutrinas bíblicas, mas elas não obedecem o que está escrito na Bíblia. E com isso, com a desobediência, elas estão esvaziando a autoridade da Escritura. Quando elas deveriam validar a autoridade da Escritura, pelo seu conhecimento, pela sua prática, por conta da sua desobediência, elas esvaziam a autoridade das Escrituras. O que eles fazem aqui? Uma aliança. E essa aliança está baseada na palavra de Deus, e o limite dela também é a palavra de Deus. Terceira coisa importante que nós vemos aqui, é que a reforma espiritual começa quando o povo sai do sentimento e vai para a ação. Aonde começa a reforma espiritual? Quando o povo para de sentir e começa a agir. A gente sente muito, irmão. A criançada hoje, ela sente muito. Porque eu não sinto isso, ou porque eu estou sentindo aquilo.
Não, é porque eu estou sentindo de fazer desse jeito. É porque eu não sinto de fazer isso aqui. Irmão, a vida de um crente não é baseada em sentimento. A vida de um crente é baseada na palavra. A gente não faz as coisas porque sente. A gente faz as coisas porque crê naquilo que está escrito na palavra. Aonde começa uma reforma espiritual? Quando a gente para de sentir e começa a agir. Quando a gente sai do campo da emoção, e não é errado ter emoção, não é errado sentir, só que a nossa vida não é dirigida por sentir. A nossa vida como cristão, ela não é dirigida pelas nossas emoções. Não, eu fui no culto hoje, não arrepiei, não chorei, o culto estava péssimo. Não está péssimo. Péssimo talvez esteja a sua compreensão do que é um culto. Você não veio aqui para sentir nada. Nada, dica de nada. Você veio aqui para dar. Você veio aqui para louvar. Você veio aqui para cultuar. Você veio aqui para aprender a palavra de Deus. É para isso que você está aqui. Não, mas eu quero sentir, pastor. Não senti hoje. Se não sentiu hoje, semana que vem você sente. Se você não sentir aqui, entra no quarto lá, fecha a porta e você vai sentir lá. Em algum lugar você vai sentir. O problema é que a gente baseia a nossa vida muito em sentimento. O que eles fazem? Eles saem de sentimento. Eles saem da emoção. Eles vão para a ação. Eles vão para a prática. Olha o que diz o verso 38, ainda no 9 lá. O verso 38 diz assim: o capítulo 9 termina com a oração dos levitas, reconhecendo quem Deus é, falando das maravilhas que Deus fez no deserto para o povo. Termina com eles reconhecendo que eles não tinham adorado a Deus como Deus merecia ser adorado, obedecido a Deus como Deus merecia ter sido obedecido. Aí o último verso, o 38, diz assim: por causa de tudo isso, o de tudo isso é aquilo que eles falaram no capítulo 9. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. Por causa de tudo que nós falamos de Deus, por causa de tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra, o que eles fazem? Uma aliança fiel por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. O que eles fazem? Depois deles relatarem tudo aquilo que Deus havia feito, eles dizem: nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Não vai ser de boca, nós vamos fazer de papel. Então eles escrevem um termo de aliança e eles assinam com um anel. Eles selam aquela aliança com Deus. Eles testemunham de fato aquilo que estavam fazendo. Eles saem do sentimento e vão para a ação. Para que tudo não ficasse apenas na emoção, eles firmaram uma aliança com Deus. Não com qualquer Deus, com o Deus da aliança e com o Deus que é guardador de suas alianças. Olha que incrível, eles escrevem e assinam. Eles escrevem uma aliança. Eles assinam essa aliança. Com isso, o que eles estão fazendo? Se comprometendo. Eles estão se comprometendo pessoalmente, coletivamente e publicamente com Deus. É isso que eles estão fazendo. Nós escrevemos uma aliança, nós selamos essa aliança, nós temos compromisso. Nós temos compromisso pessoal, nós temos compromisso coletivo e nós temos compromisso público com Deus. Irmãos, olhe para mim. Não podemos ficar presos a uma vida com Deus baseada nos nossos sentimentos e emoções. Não podemos. Nossa vida não pode ser dirigida por sentimento e emoção. Se a gente quer uma verdadeira reforma espiritual na nossa vida, na nossa igreja, no meio do povo de Deus, a gente precisa ter compromisso com Deus. Se comprometer. É isso que eles estão fazendo. Deus, nós queremos uma reforma. Nós vamos firmar um compromisso contigo. Irmãos, vida com Deus é vida de compromisso. Não me leve a mal no que eu vou falar para você, mas igreja não é lugar para gente desinteressada. Igreja é lugar para gente comprometida. Esse aqui é o lugar de gente comprometida. O povo de Deus deve ser um povo comprometido. Aquele povo se compromete com Deus. Você que está aqui, irmão, seja comprometido com Deus. Se comprometa pessoalmente. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida devocional. Cuide da sua fé. Seja comprometido com Deus coletivamente. Se comprometa com a igreja. Se comprometa com seus irmãos. Se comprometa com o seu próximo. Seja comprometido com Deus publicamente. Testemunhe a sua fé. Testemunhe a sua fé. Aqueles que são de fora. Nós precisamos sair do sentimento e ir para esse campo da ação, irmãos. Nos comprometer. Eles estão fazendo uma aliança com Deus. E qual que é a base dessa aliança? A palavra. Em primeiro lugar é a palavra. Eles voltam para a palavra é o limite, a palavra faz com que eles entrem em ação. Segundo fundamento que a gente vai ver aqui, nessa reforma espiritual. A palavra de Deus é a base da reforma. Os líderes e o povo,
Eles são os participantes da reforma. Olhe bem, um ponto indiscutível na reforma espiritual do povo de Israel é a liderança de Neemias. Por que o povo chega onde chega? Por que os muros são reconstruídos? Por que o povo está passando por uma reforma espiritual aqui nos últimos 2 capítulos que nós estamos pregando aqui? Muito por conta de Neemias. Neemias era o líder. E Neemias é aquele que trabalha incansavelmente, junto com aqueles que cooperavam com ele na liderança do povo. A liderança de Neemias aqui é de extrema importância, é indiscutível. Neemias é um exemplo máximo de líder. Se a gente quiser aprender sobre liderança, a gente pode estudar a vida de Neemias. Tem muito para a gente aprender aqui. Muita coisa. Veja bem, os líderes estavam na frente do povo. Eles eram o exemplo e o modelo para o povo. Quando o povo escreve uma aliança, sela uma aliança, quem é o primeiro que sela a aliança? Neemias. Neemias é o primeiro a colocar o seu anel para selar. Ele é o primeiro a colocar lá, dizendo, eu assino embaixo isso aqui. Neemias é o primeiro, olha o que diz o verso 1 no capítulo 10. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias. Neemias é o primeiro a colocar o seu anel. Ele está na frente, ele está liderando. Neemias, ele dá um passo à frente e ele oferece exemplo para os demais. E é isso que o líder sempre vai fazer. Quem é o líder? O líder é aquele que dá um passo à frente e ele dá o exemplo para aqueles que estão vindo atrás dele para que sigam ele. Esse é o líder. É isso que Neemias está fazendo. Ele dá um passo à frente, ele oferece exemplo. E o que acontece? Nós vamos ver que todo mundo vem atrás de Neemias. E eles vêm divididos. Neemias como líder vem. Após ele quem vem? Os sacerdotes. Neemias vai e então os sacerdotes vão atrás dele. Do verso 2 ao verso 8. Vai narrar quem são os sacerdotes. Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. Então veja bem, Neemias vai e sela com seu anel. Quem vem atrás de Neemias? Os sacerdotes. Eles seguem o exemplo de Neemias. Depois dos sacerdotes, quem vem? Os levitas. Do verso 9 ao verso 13, Neemias aqui vai dar o nome dos levitas. Quem eram os levitas? E os levitas? Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benuni. Então Neemias vai, o líder, ele vai dar o exemplo. Os sacerdotes seguem Neemias, os levitas seguem Neemias. Quem é que segue Neemias? Os chefes do povo. Em terceiro lugar, quem segue lá Neemias são os chefes do povo. Do verso 14 ao verso 27 vai dar a relação de quem eram os chefes. Os chefes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Hassum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jaduas, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Hazabna, Maacéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim, Bana. Que chato isso aí, pastor. Está escrito? Se está escrito, está querendo nos ensinar algo. Há uma classe de pessoas seguindo Neemias. E só estão seguindo Neemias porque Neemias deu exemplo. Só por isso. Neemias é um líder que dá o exemplo. Quem é que é a quarta classe que segue eles? Depois de Neemias, os sacerdotes, os levitas, os chefes do povo, todo o povo vai atrás. Todo o povo segue. Olha o que diz o verso 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Então Neemias, ele é o líder e ele dá o exemplo.
Ele coloca o seu anel. Então os sacerdotes vêm, os levitas vêm, os chefes vêm, e todo o povo vem. Os líderes conduziram a volta do povo para Deus. Por que esse povo vai se voltar para Deus? Porque os líderes estavam se voltando para Deus. Porque Neemias e a liderança de Neemias está se voltando para Deus. Irmãos, quando nós falamos de liderar, nós estamos falando de algo muito importante. Irmãos, liderar é um grande compromisso. Exercer liderança é um grande compromisso. Liderança é algo de extremo compromisso e não é um grande privilégio como muita gente acha. As pessoas acham que liderança é privilégio. Ah, é o líder. Não, irmãos, liderança é muito compromisso. O líder, ele precisa ter compromisso. Os príncipes, os levitas, os sacerdotes, eles foram à frente. Porque o líder sempre vai à frente. Quem é o líder, pastor? É sempre aquele que está na frente. Ele está diante dos outros sempre. Esse é o líder. O líder sempre vai adiante de todos. Quando os líderes vão, todo o povo vai atrás dos líderes. Eles seguem os passos dos líderes. Os líderes verdadeiros sempre vão à frente. Você quer saber se você é um líder? Não é se você tem um título, é se você é sempre aquele que está puxando à frente. Ainda que você não tenha um título, se você é aquele que está puxando à frente, você está liderando. Nós ligamos liderança a título. A Bíblia nos ensina que liderança é exemplo. Os líderes estão na frente. A liderança sempre vai na frente. Os líderes verdadeiros sempre vão à frente. Olhe para mim. Se você lidera alguma área aqui na igreja, você que é líder aqui, olhe para mim. Você precisa ser aquele que está na ponta da fila. Nós temos diáconos, nós temos líderes de ministério aqui. Você é líder, você precisa estar na ponta da fila. Você é o que puxa a fila junto com a gente. A gente puxa a fila, você tem que puxar a fila atrás de nós. A gente vai selar com o anel, mas você precisa vir atrás de nós. O líder, ele precisa estar puxando a frente, em tudo. Os líderes são aqueles que estão na ponta da fila. Os líderes, eles precisam, se você lidera aqui, você precisa estar na ponta da fila com aquilo que está acontecendo aqui. Se você é homem que está aqui, você deve liderar a sua casa. Você sabe disso, né? Glória a Deus que você sabe disso. Você precisa puxar a fila lá. É você que puxa a fila na sua casa. Você precisa levar a sua mulher para a escritura. Você precisa levar os seus filhos para a escritura. Você precisa levar a sua mulher para a oração. Você precisa levar os seus filhos para a oração. É com você que o negócio começa, porque é sobre a sua vida que está a liderança. Lidere. Exerça a sua função. Não tenha medo de liderar. Você precisa estar à frente. Precisa ser aquele que está sempre à frente. O líder está sempre à frente. Um outro ponto importante destacado por Neemias aqui é que todo o povo, ele adere à reforma espiritual. Quando eles vão, todo o povo vai. Vai homens, vai mulheres, vai o resto dos porteiros, vai os sacerdotes, vai os cantores, todo mundo vai atrás. Sabe o que chama atenção? É que até as crianças vão. O texto diz que as crianças vão junto. As crianças firmam uma aliança. Quando você olha para o versículo 28 e 29, 28 nós lemos, nós vamos ler de novo aqui. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Verso 29. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Todo o povo vai, inclusive as crianças. As crianças também, as crianças que tinham saber e entendimento, que já tinham capacidade de raciocinar, elas seguem o exemplo. Elas firmam uma aliança, até mesmo as crianças. A gente, às vezes, trata as crianças muito como criança, né? As crianças, elas estão envolvidas no meio da igreja. Elas fazem parte do povo de Deus que está aqui dentro. A gente precisa ter um cuidado especial com as crianças. Se elas têm capacidade de entender, se elas têm capacidade de compreender, elas já podem ser cobradas por isso. Porque se elas estão pecando, elas já estão pecando sabendo que estão pecando. As crianças aqui, elas assumem um compromisso. Elas aderem à aliança. Irmãos,
Os grandes avivamentos, eles sempre surgem assim. Como? Com o povo de Deus fazendo uma aliança com Ele. Toda vez que o povo de Deus se une ou se reúne para fazer uma aliança com Deus, todas as vezes Deus ele vem com avivamento ou reavivamento sobre a vida do povo. Toda vez que o povo de Deus ele se decide em buscar a Deus, em fazer uma aliança para buscar a Deus, conhecer a Deus e obedecer a Deus, Deus sempre derrama o seu Espírito. Deus sempre reaviva a sua obra. Aquele povo está fazendo uma aliança com um propósito: buscar a Deus, conhecer a Deus e obedecer a Deus. Irmãos, essa deve ser a nossa busca. Nós estamos aqui, nós fazemos parte do povo de Deus. Nós devemos nos reunir e fazer uma aliança com Deus, de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de obedecer a Deus. Se nós estivermos com um propósito no nosso coração, de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de obedecer a Deus, nós podemos ter certeza que Deus ele vai reavivar a nossa vida espiritual, a sua obra, a sua igreja, todos aqueles que estão à nossa volta. Nós devemos buscar por isso. Nós devemos voltar a desejar isso, as coisas de Deus, o conhecimento de Deus. O terceiro fundamento que Neemias vai nos trazer aqui, a respeito de uma reforma espiritual, dos fundamentos de uma reforma espiritual, são os compromissos da reforma. Então, uma reforma espiritual, ela é necessária. O que uma reforma espiritual ela vai fazer? Ela vai fazer com que o povo de Deus tenha compromissos. Assuma compromissos. E essa palavra, irmãos, é uma palavra bem complicada hoje, né? Essa palavra compromisso, assumir compromisso, assumir responsabilidades, é uma palavra que parece que causa pavor em muita gente. O que uma reforma espiritual faz com o povo de Deus? Faz com que o povo de Deus se comprometa com Deus e com a sua obra. Aquele povo ele vai passar por essa reforma. O que nós vamos ver aqui no restante do texto é que eles vão se comprometer. Eles vão se comprometer. Ninguém vai obrigar eles a nada. Eles vão se comprometer com aquilo que Deus estava fazendo. Essa palavra compromisso, ela assusta, irmãos. Mas o que você precisa entender é que é impossível você viver a vida cristã sem compromisso. É impossível. Não, eu quero ser um cristão, eu sou crente, mas não quero ter compromisso com a igreja. Então você não é crente. Você não compreendeu o que é a igreja, das duas uma. Se você é um cristão e diz que não quer ter compromisso com a igreja, ou você não é crente, ou você não entendeu o que é a igreja. Faz parte da nossa vida. Não existe vida cristã sem compromisso. E uma reforma espiritual sem assumir compromisso com Deus e com a igreja e com as pessoas é impossível. O que nós vamos ver aqui são as preocupações que o povo vai ter. O povo está preocupado. O povo está preocupado, os líderes estão preocupados com aqueles que haviam voltado, os remanescentes. Eles escrevem uma aliança, eles selam uma aliança. E aí o que eles vão fazer aqui? Nesse pacto que eles fazem com Deus, que é isso que eles estão fazendo aqui, eles vão assumir 7 compromissos. 7 compromissos eles vão assumir aqui. 7 compromissos nessa aliança. Os 7 compromissos que eles assumem são 7 compromissos que nós devemos assumir se nós queremos ver uma reforma espiritual. Que compromissos são esses, pastor? Quais os compromissos que nós devemos assumir se nós desejamos viver uma reforma espiritual? Vamos lá? Seria bom você anotar isso aqui. Primeiro compromisso que você deve assumir se você quer ver uma reforma espiritual na sua vida e na nossa igreja: consagração a Deus. Consagração. Se nós queremos viver um reavivamento, uma reforma espiritual, nós precisamos nos consagrar a Deus. O que significa a palavra consagração? Separação. Se nós queremos reforma espiritual, reavivamento, nós precisamos de separação. Nós precisamos nos separar para Deus, nos consagrar para Deus. Olha o que diz o verso 28. Olha o que eles fazem no verso 28. É a terceira vez que eu leio ele, né? Vai ficar gravado. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as mulheres, seus filhos, suas filhas. O que o povo faz? Eles se separam de todos os povos da volta. Eles se separam dos povos idólatras, de todos aqueles que adoravam a outros deuses.
A questão da separação aqui não era questão de raça. Não é que Deus queria que eles se separassem por conta deles serem de uma raça diferente. Não era isso. A questão aqui ela é espiritual. Não era questão de mistura de raças entre os judeus e os outros povos. Era questão de preservação da religião. Por que Deus não queria que eles se misturassem com outros povos? Porque outros povos adoravam a outros deuses. E se eles se misturassem com outros povos, certamente eles acabariam como acabaram, deixando Deus no trecho e se tornando idólatras e adorando a outros deuses. Foi por isso que eles haviam sido entregues para a Babilônia, porque eles se entregaram à idolatria. Quando Deus diz, olha, não se misturem com outros povos, Deus está pensando na preservação da religião. A mistura de religião e crenças, ela ia fazer com que o povo se distanciasse do seu relacionamento com Deus, com que eles abandonassem a Deus. Os judeus se separaram dos povos ao seu redor para o Senhor e para a sua palavra. Veja bem, eles não só se separam daquilo que poderia afastar eles de Deus, eles se aproximam de Deus e da palavra de Deus. Isso é consagração. Consagração é se separar de tudo aquilo que nos separa de Deus, mas também nos aproximar de tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Se nós queremos reforma, irmãos, se nós queremos um reavivamento na nossa vida espiritual, nós precisamos de consagração. Se queremos viver uma reforma espiritual, nós precisamos de oração, precisamos de jejum, nós precisamos de palavra, nós precisamos de tempo a sós com Deus. Nós queremos reavivamento e acho que isso aí vai cair do céu, irmãos. Não, nós precisamos orar mais, jejuar mais. Nós precisamos, irmãos, conhecer mais as Escrituras. Nós precisamos nos separar de tudo aquilo que pode nos roubar de Deus e tirar tempo para Deus. Oração, jejum, palavra, tempo a sós com Deus. Nós precisamos estar dispostos a nos separar de tudo que nos separa de Deus, mas também precisamos estar dispostos a nos aproximar de tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Uma reforma espiritual, a primeira coisa que nós precisamos fazer, o primeiro compromisso que nós precisamos assumir é um compromisso de consagração a Deus. Quando foi a última vez que você se consagrou ao Senhor? Quando foi? Quando foi a última vez que você tirou um tempo, um dia, uma semana de consagração? Quando foi a última vez que você fez isso? Se nós queremos reforma espiritual, reavivamento, nós precisamos consagrar, irmãos. Nós precisamos nos separar para Deus. Nós precisamos tirar, sei lá, um dia, 10 horas, uma semana, um mês, um tempo só para Deus. Para buscar a Deus, para orar a Deus, para jejuar a Deus, para nos separar a Deus. Segundo compromisso que nós devemos assumir se nós desejamos viver uma reforma espiritual, obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos consagrar em primeiro lugar. Em segundo lugar, obedecer às Escrituras. Obedecer a palavra. Olha o que diz o verso 29. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. O que o povo está fazendo aqui? Está assumindo um compromisso de obedecer a palavra. Eles se colocam nesse lugar. Eles dizem, firmemente aderiram, né? Ele fala sobre aderir, e prometeram, com juramento, sob pena de maldição. Eles assumem um compromisso de obedecer os mandamentos, as leis, os estatutos. Eles decidem se submeter à autoridade das Escrituras. Sabe por quê? Porque eles sabiam, irmãos, que eles não podiam esperar bênção de Deus sem obediência à palavra de Deus. Veja bem, tem gente que busca a bênção de Deus, que corre atrás da bênção de Deus. O que você veio fazer, irmão? Vim buscar uma bênção. Não, você não precisa buscar uma bênção, você precisa obedecer a palavra. Se você obedecer a palavra, você vai ser abençoado. Irmão, Deus não abençoa rebelde, desobediente à palavra dele. E o povo entendia isso. Que a bênção, ela viria sobre a vida deles, se eles fossem obedientes. O que o povo está fazendo aqui? Ele não está buscando milagres. Ele não está atrás de prosperidade.
Ele não está buscando saúde, ele não está buscando atalhos para o misticismo. O que eles estão fazendo? Entrando em aliança com Deus, para andar na lei de Deus e cumprir os mandamentos de Deus. É isso que eles estão fazendo. Eles entram em aliança para andar na lei, para cumprir os mandamentos. Eles queriam uma reforma espiritual na vida deles. E qual o grande projeto deles para isso? Obedecer a palavra de Deus. Temos um grande projeto para viver uma reforma espiritual. O que vamos fazer? Vamos para o monte? Não, vamos obedecer a palavra. É aí que tudo começa. É aí que as coisas começam a acontecer. Obediência às Escrituras. Eles tomam esse propósito. Eles dizem, nós vamos obedecer, sob pena de maldição. Imagina você dizer, Deus, eu vou fazer uma aliança contigo aqui para obedecer a tua palavra. Se eu não obedecer, pode me amaldiçoar. Você não faria. Eles fizeram. Eles fizeram. Uma reforma espiritual passa por isso. Passa por obediência. O grande projeto deles era obedecer a palavra de Deus. Irmão, você tem buscado obedecer a Deus? Você tem buscado obedecer a palavra de Deus? Quando você olha para a Escritura, a Bíblia, ela é a autoridade máxima na sua vida? Ou você tem alguém que fala no seu coração? Ou você tem alguém que dá alguns pitacos na sua vida? A Bíblia é a sua autoridade máxima. Ela governa, ela rege a sua vida. Irmãos, quando a Bíblia fala de um assunto de forma clara, que está evidente, você diz amém? Amém. Está escrito. Você é aquele que diz amém, mesmo que você não goste do que está escrito. Mesmo que você não concorde com o que está escrito. Quando a Bíblia fala de um assunto claro, você olha para aquilo e diz assim, está escrito aqui, você diz amém. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você diz amém? Ou você é daqueles que dizem, não é bem assim que nem a Bíblia está dizendo. Eu não entendo desse jeito. Né? Não, mas a minha revelação não é essa. Não. Você diz amém? Você é aquele que diz amém? Que a Bíblia tem autoridade sobre a sua vida? Porque se você quiser viver uma reforma espiritual, você tem que dizer amém, porque a Bíblia deixa claro para você. Está escrito, amém. Eu me submeto à tua palavra, assim. Mas eu não gosto aqui. Amém igual, mesmo não gostando. A Bíblia precisa ocupar um lugar central na nossa vida. E se nós queremos uma reforma espiritual, irmãos, precisamos obedecer a palavra de Deus. Terceira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos reforma espiritual, e aqui eu quero pedir para redobrar a atenção a jovens e pais. Preste atenção que eu vou falar aqui. Queremos reforma espiritual? Terceira coisa que nós precisamos fazer, proibir casamento misto. Simples assim. Casamento misto é proibido. Jogo desigual é proibido. Crente casa com crente. Está escrito assim. O que eles fazem para que uma reforma espiritual aconteça? Eles proíbem o casamento misto. Olha o que diz o verso 30. Diz assim, que não dariam, eles estão assumindo um compromisso aqui. E o compromisso deles é que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos. Eles assumem um compromisso, e qual é o compromisso? Nossas filhas não casarão com aqueles que não servem o mesmo Deus que nós. E nós não tomaremos das filhas deles, para que casem com os nossos filhos. Eles não servem ao mesmo Deus. Há uma proibição de casamento misto, e isso embasa a reforma espiritual que está acontecendo. Qual o princípio espiritual aqui? Lealdade a Deus. O povo de Deus precisava ser um povo leal a Deus. Os casamentos mistos, eles traziam consigo o risco da perda da fé. Porque se uma filha de judeu casasse com um filho de um homem que adorava a Baal, a tendência que essa mulher que servia ao Senhor se torne uma adoradora de Baal ou se desvie do caminho de Deus era imensa. Então o que Deus faz? Para que o seu povo não se perca, para que a fé do seu povo não se perca, Deus ele condena na sua palavra o casamento misto. Ele condena o casamento misto. Ele condena isso na sua lei. Olha o que diz, preste atenção. Olha o que diz Êxodo capítulo 34, nos versos 12, 13, 15 e 16. Diz assim: abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão,
para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Será. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com seus deuses, e lhes sacrificando alguém, os convide, e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também seus filhos se prostituam com esses deuses. Então o que Deus está dizendo aqui? Não casa, não toma por aliança. Quando entrar nas nações que eu vou enviar vocês, destruam tudo. Destruam os altares, destruam as estátuas, não entreguem seus filhos, porque se eles se prostituírem, se os cônjuges deles se prostituírem, a tendência é que eles também se prostituam e que idolatrem a outros deuses. Então o casamento misto ele era perigoso. Quando ele era permitido? Quando o estrangeiro se convertia, que é o caso de Ruth. Ruth era uma moabita. Ruth ela servia a outros deuses, só que Ruth se converte. E quando ela se converte, então Boaz toma ela por esposa. Ela era uma estrangeira, mas ela se converteu. E somente nesses casos era permitido o casamento com pessoas de outros povos, quando havia conversão. O motivo da proibição era manter a linhagem espiritual e a pureza doutrinária do povo de Deus. Irmãos, os casamentos mistos, eles foram a porta de apostasia por diversas vezes no meio do povo de Deus. Quando você olha para o grande sábio da Bíblia, Salomão, ele apostatou da sua fé porque tomou esposas que serviam a outros deuses. Ele adorou a outros deuses. Ele construiu altares e templo para outros deuses. Salomão, o homem que escreve Provérbios, Eclesiastes, esse homem foi um homem que ele não obedeceu isso aqui. E porque não obedeceu, ele se desviou da sua fé. A apostasia muitas vezes entrou por conta dos casamentos mistos. E aí nós olhamos esse problema e parece um problema do Antigo Testamento, não é. Paulo ele vai falar sobre isso. Paulo ele instrui a igreja de Corinto exatamente sobre isso. Ele se posiciona de forma firme contra essa prática. Em 2 Coríntios 6, do verso 14 ao 15, Paulo diz assim aos coríntios: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Paulo já está repreendendo o povo e dizendo: olha, não casem com descrente, é julgo desigual, não há comunhão. Veja bem, irmãos, os casamentos mistos, eles ainda são um grande problema hoje. Pastor, o que acontece quando há um casamento misto? Há 3 possibilidades. Das 3, uma. Primeira delas, a primeira possibilidade é que o cônjuge incrédulo não se converta. Então a pessoa ela casa com um incrédulo. A primeira possibilidade é que essa pessoa nunca se converta. É risco. Há uma segunda possibilidade do cônjuge incrédulo se converter. É uma possibilidade. Há casos, há testemunhos disso, de que um cônjuge se converte, estão lá, o outro não é convertido, e com o tempo essa pessoa se converte, Deus faz a obra no coração dela. Um parênteses aqui, para aqueles que são casados, porque às vezes acontece, né? Sou casado, meu cônjuge não é crente, o que eu faço? Fica casado. A Bíblia manda ficar casado, a não ser que ele não queira manter aliança com você. Do contrário, a Bíblia diz para ficar casado e testemunhar com a sua fé e com a sua vida para ele. Então isso é importante. Ah, eu sou casado com o não crente, eu preciso separar? Se você é casado, não. Se você já é casado. Mas se você não é casado e você pensa em entrar numa aliança com o não crente, não entre. Porque a primeira possibilidade é que essa pessoa nunca se converta. A segunda possibilidade é que ela se converta. E a terceira possibilidade é que se você se casar com um incrédulo, ele tire você da igreja. E essa é bem grande. Essa acontece muito no meio dos jovens, irmãos. Os jovens casam. É lindo, pastor. É lindo. É muito lindo, é muito fofo. Vou casar. Vai lá. Casou. 6 meses. Descasou. Não está mais na igreja. Abandonou Jesus. Essa é uma possibilidade bem grande. Então há 3 possibilidades. O cônjuge não se converter. O cônjuge incrédulo se converter.
ou o cônjuge crente acabar se afastando da igreja. Preste atenção nisso aqui. Cerca de 75% dos casamentos mistos, eles se tornam uma experiência amarga para o cônjuge crente. Então, a pessoa entra num casamento com um incrédulo. 75% desses casamentos, eles são uma experiência amarga para o crente. Porque ele tem a sua fé, ele tem os seus princípios, e ele tem o seu cônjuge. Porque depois que casou, irmão, depois que casou, não tem volta. E trocar o pneu com o carro andando é muito mais difícil. É muito mais difícil. Cerca de 75% dos casamentos mistos, eles se tornam em uma experiência amarga para o cônjuge crente. É mais ou menos assim. É você pegar um voo de um avião e você sabe que 75% desses voos, eles caem naquele trajeto. Então você pega um voo nesse avião. Só que você está sabendo que naquela rota que você vai seguir ali, 75% dos aviões caem ali. Você ia pegar um voo com essa rota? Claro que não. Você não ia pegar. A pergunta é, se as pessoas não pegam um voo sabendo que 75% dos voos caem naquela rota, por que elas se aventuram a entrar em um casamento misto, sabendo que 75% dos casamentos mistos acabam em tragédia? Não tem volta, irmãos. E aí nós olhamos, isso é algo que principalmente os jovens, eles precisam se atentar. Os jovens que estão se preparando para casar, que sonham em casar. Os jovens e os seus pais. Eles precisam se atentar a isso. Ter cuidado com essas coisas. Antes de um jovem ir até o altar dizer sim. Eu vou casar, vou dizer, eu estou organizando, quero casar, Antes de ir para o altar dizer sim, algumas coisas precisam ser analisadas, irmãos. Algumas coisas, elas precisam ser observadas. E eu já vou adiantar para você, que sonha em casar, que a primeira coisa a ser observada não é se é bonito. Não é se ela é bonita. Porque a base hoje é se é bonito, né? Aí tem uns crentes de fé dentro da igreja, né? Estão ali, servem a Deus, são fiel a Deus, amam Jesus. Estão ali, não são os mais bonitos da igreja. Eles não são os mais bonitos, né? Aí as irmãs estão lá, né? Elas vão e pegam o traste do desviado, né? E deixam o irmão de fé ali, certinho, trabalhador, ama Jesus, serve a igreja. Eu vou adiantar para você então, a beleza não é o mais importante quando a gente fala de casamento. É importante? Claro que é. Ninguém que vai querer casar com gente feia, né? Que só tem gente bonita, né? Ninguém vai querer. Todo mundo quer achar alguém assim bonitinho, né? Ninguém quer casar com gente feia. Mas a beleza não é o primeiro requisito. Não é o mais importante. Aqui eu estou falando sério, embora brincando com você. A beleza não é o principal requisito. Pastor, o que eu devo observar? Olhe para mim. O que eu devo observar antes de me casar? Isso aqui é sensacional. O que eu devo observar antes de me casar? O que eu devo analisar? Quais as observações que eu devo fazer? Eu vou para o altar. O que eu devo analisar? Primeira coisa que você analisa antes de casar, a primeira delas, você precisa saber se a pessoa com quem você vai casar já nasceu de novo. Aquele que você vai dizer sim, ou aquela que você vai dizer sim no altar, já nasceu de novo? É crente em Jesus, foi regenerado, ama Jesus, desceu as águas, ama a palavra, ama a oração, ama a igreja, ama. É a primeira coisa que você precisa observar, se nasceu de novo. Porque se não nasceu de novo, se não gosta de igreja, se não gosta de palavra, irmão, rasga fora. Rasga fora que vai dar ruim no caminho. Segunda coisa que você precisa observar antes de casar, se essa pessoa tem um caráter aprovado, se ela tem um caráter digno, se ela tem um bom testemunho para quem está na volta dela, o caráter dela é aprovado, o caráter dele é aprovado, isso precisa ser analisado antes de casar. Terceira coisa que precisa ser analisada antes de um casamento, essa pessoa com quem você vai casar, ela possui valor familiar, ela tem uma família, ela tem pai, ela tem mãe, ela não tem pai nem mãe, mas ela tem caráter, ela tem postura, ela dá valor para sua família, ela respeita os seus pais. Quarta coisa que você precisa observar antes de casar, essa pessoa respeita o pai e mãe? Respeita? Ele respeita o pai e a mãe? Ela respeita o pai e a mãe? Não respeita, então não casa. Porque se ela não consegue respeitar o pai e a mãe, tu acha que ela vai respeitar você depois de casado? Não vai respeitar. Não vai. Se ele não respeita o pai e a mãe, você acha que ele vai respeitar você depois de casado? Não vai.
Uma quinta coisa que você precisa observar antes de dizer sim no altar: essa pessoa respeita você. Ela respeita você. Ela respeita você, ela respeita as suas decisões, ela respeita quem você é. Sexta coisa que você precisa observar, e aqui vale para os pais, porque os pais precisam ensinar isso para os filhos depois, tá? Sexta coisa que você precisa observar antes de um casamento: essa pessoa, ela ama você. Ela demonstra isso por meio de palavras e de atitudes. Sétima coisa que você precisa observar antes de casar: seus pais apoiam isso. Veja bem, um casamento ele precisa da bênção dos pais para ser um casamento abençoado. Seus pais apoiam? Eles apoiam o seu relacionamento? É de extrema importância a opinião dos pais no casamento. É de extrema importância. Sétima coisa: as pessoas que acompanham você, que estão junto de você, seus irmãos, os pastores, a igreja, eles testificam de forma positiva sobre esse relacionamento. Eles dizem: não, pode casar. Hoje dizem: não, ó, acho melhor você ser forte isso aí. Acho que você vai se prejudicar. Isso precisa ser analisado, irmãos. Quando você olha para isso, se não preenche esses requisitos, não casa. Mas eu estou apaixonado. Irmão, paixão passa. Paixão passa. Vai chorar 3 dias, depois você vai seguir a sua vida. Mas é melhor você chorar 3 dias do que ficar chorando o resto da vida. É melhor. É muito melhor. O que os nossos jovens precisam entender e que os pais precisam ensinar para os seus filhos? É que namoro não é evangelismo, irmão. O namoro ele não é evangelismo. O namoro ele não serve para você converter ninguém ou para pregar para que alguém se converta. Isso é muito arriscado. Namoro não é evangelismo. Tudo que tem de ruim em um namoro, isso tem a grande possibilidade de piorar no casamento. Veja bem, se tem coisas em um namoro que não estão boas, ou resolve ou acaba. Porque depois que casar, não melhora, piora. Experiência, irmãos. Experiência de quem já aconselha a gente há muito tempo. Piora, não melhora. Veja bem, o casamento não vai melhorar nada. Ele vai fazer com que as coisas se tornem piores. Então não casa. O pastor não quer que as pessoas casem. Eu quero que elas casem com um crente, para viver um casamento para a glória de Deus. Um casamento que honra Jesus. Deus ele proíbe o casamento misto. E se nós queremos viver uma reforma espiritual, um reavivamento espiritual, nós precisamos cuidar disso. Porque isso traz danos para a igreja. Isso traz danos para o povo de Deus. Isso traz danos para o testemunho da igreja do Senhor. Quarta coisa que precisamos fazer: se nós queremos um reavivamento espiritual, nós precisamos ter cuidado com o dia de hoje. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Não, que dia é hoje? E o que é o domingo para um crente? Hã? O domingo é o dia do... Vamos falar bem forte? O domingo é o dia do Senhor. Se nós queremos reavivamento e reforma espiritual, nós precisamos ter zelo por esse dia. Nós precisamos cuidar do dia do Senhor. Zelar pelo dia do Senhor. Olha o que diz o verso 31, na sequência do texto: que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia do sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados. Eles estão fazendo uma aliança. E o que eles estão dizendo? Se as pessoas vierem comprar e vender para nós, o sábado era o dia do Senhor deles. O que eles disseram? Não compramos, não vendemos, não fazemos negócio. Domingo ou sábado para eles não é dia de trabalhar, não é dia de fazer negócios, não é dia de comprar, não é dia de vender. Há um princípio aqui. E qual que é o princípio, pastor? O princípio está ligado acerca do uso do tempo, ao perigo da ganância e ao vício do trabalho. Pastor, eu trabalho no domingo. Ok, tem pessoas que precisam trabalhar no domingo. Faz parte. Faz parte da sua rotina de trabalho. Mas quem não precisa, não deve. Ou não deveria. O que era a quebra do sábado para um judeu? Era a profanação da religião. Quando eles quebravam o sábado, eu falei isso no GC quarta-feira. Nosso GC de quarta-feira. Nós criticamos muito o adventismo. Os crentes falam muito dos adventistas. Porque os adventistas não comem carne de porco, os adventistas não sei o quê, os adventistas... Eles guardam o sábado. Eles estão extremamente certos em guardar o sábado. Não há problema nenhum na guarda do sábado deles. O problema está em eles terem um sábado como um meio de salvação. Aí está o problema.
Para um adventista, a não guarda do sábado implica em não salvação. Para nós não é isso. Isso se configura a salvação por obras, não por graça. Mas eles estão certos no princípio, existe um dia para o Senhor. O sábado era o dia do Senhor para os judeus. O domingo, ele é o dia do Senhor para nós, irmãos. E nesse dia, irmãos, nós não podemos trabalhar. É o dia de descanso. É o dia que nós separamos para Deus. É o dia que nós guardamos para o Senhor. Deus, ele instituiu um dia para descanso, para que a gente cesse as nossas atividades, para que a gente não compre e nem venda, para que a gente se volte a Ele em adoração. Esse dia é o domingo. Veja bem, irmãos, o próprio Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E ali já estava estabelecendo um princípio. Existe um dia que deve ser separado para mim. Um dia que você não trabalhará, que você não comprará, que você não venderá. Um dia que você se voltará para mim em adoração. Para nós esse dia é o domingo, irmãos. No Novo Testamento esse dia fica de forma clara. Se você ler o Novo Testamento, os principais eventos do Novo Testamento acontecem no domingo. Jesus, ele ressuscita num domingo. Veja bem, para nós, igreja de Jesus, no Novo Testamento fica claro que o domingo é esse dia. É o dia que nós separamos para Deus. Hoje é esse dia. É o dia que foi separado para Deus para que nós estivéssemos aqui, louvando a Ele, adorando a Ele, agradecendo a Ele, nos voltando para Ele em adoração. O que nós precisamos, irmãos, é zelar por esse dia, nos preparar para esse dia, ter prazer nesse dia, nos dedicar para estar reunidos nesse dia, porque o domingo é o dia que a igreja de Jesus se reúne para louvar Ele. Nós deveríamos nos preparar para isso. E se nós queremos uma reforma espiritual, nós precisamos, irmãos, nós precisamos nos voltar, ter cuidado com o dia do Senhor. Quinta coisa que precisamos fazer, confiar em Deus e nos seus cuidados. Se nós queremos reforma, precisamos confiar em Deus e nos seus cuidados. No fim do verso 31 vai dizer assim: depois de dizer que nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, aí diz assim: e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. O que existia no 7º ano? Existia o descanso da terra. A lei de Deus proibia o plantio e a colheita. A terra tinha que descansar. Era o ano sabático. Era o ano que a terra não poderia ser lavrada. Era o ano que eles precisariam confiar em Deus e na provisão de Deus para comer, porque não seria nada plantado. Se nós queremos reformas, queremos reavivamento, precisamos confiar em Deus e nos seus cuidados. O ano sabático aqui era o ano do descanso da terra, era o ano do perdão das dívidas. Nesse ano, o povo não poderia plantar nada na terra, porque ela precisava se recuperar. Qual o princípio espiritual aqui, pastor? O princípio espiritual aqui é a ansiedade pelo futuro e a confiança em Deus. O povo, irmãos, precisava compreender que a terra é de Deus e que Deus proveria a comida necessária para aquele tempo. O que Deus estava fazendo? Ensinando o seu povo a confiar nele e protegendo o seu povo contra a ganância. Quando Deus diz assim, não plante, Ele está dizendo, confiem em mim. Quando Ele diz, a terra não deve ser lavrada, vocês não vão fazer isso, porque se vocês fizerem isso, vocês estão sendo gananciosos e tirando a sua confiança de mim. Deus estava protegendo o seu povo contra a incredulidade e contra a ganância. Veja bem, irmãos, para viver uma reforma espiritual, você vai precisar confiar na provisão de Deus. Você vai precisar confiar no cuidado de Deus. Você vai ter que ter muito cuidado a respeito da ganância. O que é a ganância? É o desejo por mais. O ganancioso quer sempre mais. O ganancioso nunca está satisfeito com o que tem. Sabe o que a ganância faz? Ela faz com que você deixe de confiar na provisão de Deus. E ela faz com que você se afaste de Deus. É isso que a ganância faz. Sexta coisa que você deve fazer, se você quer ver uma reforma espiritual, se preocupe com a igreja. Você quer ver uma reforma espiritual? Você precisa se preocupar com a igreja. Olha o que vai dizer o texto no verso 32 a 34. Diz assim, preste atenção, também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata
para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados, das festas de lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. O que eles fazem? Eles assumem uma obrigação. E qual a obrigação que eles assumem? De manter a igreja, de manter o templo, de fazer com que a obra de Deus aconteça. Veja bem, eles assumem o compromisso, eles assumem a obrigação. Qual o princípio espiritual aqui? O uso do dinheiro e a importância do culto. Esse é o princípio espiritual que está aqui. Eles se responsabilizaram por prover a casa de Deus e todos os elementos de culto. Eles assumem um compromisso. Nós vamos cuidar da casa de Deus. Nós vamos prover na casa de Deus. Não vai faltar nada. Não vai faltar lenha, não vai faltar sacrifício, não vai faltar nada. Nós vamos manter tudo. Eles assumem aquele compromisso. Os sacerdotes e os levitas não apenas cobravam o povo, eles também contribuíam com alegria para a manutenção da casa de Deus. Então os sacerdotes e os levitas, eles tinham responsabilidade. Eles ensinavam, cobravam, recebiam, guardavam, mas também contribuíam. Irmãos, às vezes as pessoas acham que o pastor fala de dízimo e o pastor não dizima na igreja. Os levitas contribuíam. Todos devem contribuir, inclusive o pastor. Todos nós. Aquele povo assume uma responsabilidade. Nós vamos falar sobre dinheiro aqui, e claro que vai cair aquela densa treva de quando se fala de dinheiro. Normal, mas fique tranquilo. Você vai sair daqui edificado. Todos eles se responsabilizam, inclusive os sacerdotes. Sabe por quê? Porque logo que o povo volta do cativeiro, em Esdras, eles enfrentam oposição. Quando eles enfrentam oposição, sabe o que eles fazem? Eles abandonam a obra, eles abandonam o templo e eles vão construir as suas casas. Eles constroem casas belas, eles constroem casas magníficas e eles deixam o templo de Deus perecendo. O que eles estão fazendo aqui? Passando por uma reforma espiritual. E essa reforma passa por agora eles se voltarem ao cuidado da casa de Deus. Eles haviam deixado de investir na casa de Deus e começado a investir apenas nas suas casas. Irmãos, era uma obrigação de cada judeu sustentar a casa de Deus. Os judeus tinham um compromisso, eles sustentavam o templo. E o sustento do templo tinha um propósito. O sustento do templo era para manter, olhe para mim, que isso aqui é importante, eu não tenho problema nenhum de ensinar isso aqui para você. Olhe para mim, tinha um propósito. Eles contribuíam e investiam para que os sacerdotes, os levitas, os cantores e os porteiros, eles fossem sustentados pelo templo. E que eles investissem a sua vida em cuidar do templo, em ensinar a lei de Deus, em fazer os sacrifícios e não lavrar a terra. Esse era o princípio. Os sacerdotes, os levitas e aqueles que estavam no serviço do templo, eles deveriam ser sustentados pelo templo. Quando falamos da igreja, quando falamos dessas coisas, a teologia da prosperidade acabou com o assunto de dinheiro na igreja. Porque todo mundo acha que quando se fala de dinheiro é Edir Macedo pregando, é R.R. Soares, é Valdomiro Santiago. A teologia da prosperidade acabou com isso. Então toda vez que nós tocamos nesse assunto, é como eu falei, desce a densa treva. Porque todo mundo tem essa imagem errada de igreja na sua cabeça. A teologia da prosperidade acabou com isso. E aí o que muitos pensam? Que é errado o que a gente está falando aqui agora para você. É errado, como assim? Manter sacerdote, manter levita. Eu trabalho, todo mundo trabalha. Por que o pastor não tem que trabalhar também? Muita gente tem essa mentalidade. Por causa da teologia da prosperidade. Pastor, ele quer o seu dízimo para andar de carro zero. Isso foi o que você aprendeu com a teologia da prosperidade. Isso é o que a teologia da prosperidade colocou na cabeça das pessoas. Irmãos, eu sou pastor há 6 anos. E eu já ouvi coisas do tipo assim: pastor, tu está só na igreja ou está trabalhando? Pastor, o que tu está fazendo? Tu está só pastoreando ou tu está trabalhando? Como assim?
Pastorear não é um trabalho. Não, pastorear aqui não está trabalhando. Irmão, pastorear é um trabalho. Não é. Não é, então pega o meu telefone e atende o telefone meia-noite quando as pessoas ligarem para você e você está cansado do trabalho. As pessoas acham que o trabalho de templo, de igreja, de pastoreio não é trabalho, irmãos. Que trabalho é trabalhar numa fábrica. Que trabalho é trabalhar no braçal, que só isso é trabalho. Que é errado o que a gente vai falar para você aqui. Só que a gente precisa ser bíblico em tudo. Em tudo. E também nesses assuntos. Esse assunto aqui não pode ser tabu, irmão. A gente precisa olhar para isso de forma bíblica. Entender isso de forma bíblica. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia fala. Não o que eu falo, não o que o Edir Macedo fala, não o que os ventos de doutrina falam, mas o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Põe para nós aqui, 1 Coríntios 9, versículo 11. Novo Testamento, tá? 1 Coríntios 9, versículo 11. Paulo está falando dele e daqueles que ensinam. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Não é o Edir Macedo que está falando. Não é o R.R. Soares. É Paulo. Paulo está falando isso. Agora pula para nós, verso 12. Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Sabe por que Paulo está fazendo isso? Porque ele é aquele que planta a igreja de Corinto, ele é aquele que doutrina a igreja de Corinto, e outros mestres vêm e se infiltram no meio da igreja de Corinto. Sabe o que o povo de Corinto faz? Eles abençoam esses outros mestres e não abençoam aqueles que estavam ali na plantação da igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu abri mão para não ser um obstáculo para vocês. Aí ele vai continuar. Verso 13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Verso 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Paulo está ensinando. Paulo está falando sobre o assunto. É bíblico. E como a gente faz? A gente lida de forma bíblica. Os sacerdotes eram mantidos, os levitas eram mantidos. E aqueles que fazem a obra do ministério hoje, eles devem ser mantidos. E não estou falando de mim, estou falando de todo aquele que serve no ministério. Todo pastor deveria ser mantido pela igreja, não só eu. Todo pastor. Irmãos, ministério integral ele exige dedicação máxima. Veja bem, exercer o ministério, irmão, enquanto você dorme, o pastor está acordado. Enquanto você passeia, o pastor está num quarto. Enquanto você está desfrutando da sua vida, o pastor ele está muitas vezes cuidando da vida dos outros. Abre mão da vida dele. Não estou falando de mim, estou falando para que a gente entenda o que é o pastoreio. Não é para tentar manipular você a nada, é para que você entenda como as coisas funcionam. O ministério integral exige dedicação integral. As pessoas, elas exigem o melhor do pastor. Elas querem que o pastor atenda elas. Elas querem que o pastor dê atenção a elas. Elas exigem o melhor da igreja. Elas querem que a igreja sirva a elas. Elas ligam, se elas ligar para o pastor e o pastor não atender quando elas querem, meu Deus, caiu o mundo. Que pastor é esse que não atende a hora que eu chamo? As pessoas querem o melhor da igreja. Elas exigem o melhor do pastor. O que elas precisam entender é que elas precisam se preocupar com o cuidado da igreja e dos pastores. Elas precisam ter essa preocupação. O que eles fazem ali? Eles assumem essa responsabilidade. Nós vamos cuidar de tudo. Nós vamos manter o templo. Nós vamos manter a obra do ministério. Nós precisamos exigir, os pastores precisam dar o seu máximo, irmãos, no trabalho da igreja. Eles precisam exercer a sua função. Mas a igreja precisa entender que ela também precisa cooperar para o sustento da igreja e daqueles que a ensinam, que a pastoreiam e que a cuidam. Não estou falando que a nossa igreja não faz isso. Não estou reclamando de ninguém aqui, porque a nossa igreja cuida de mim, cuida de nós, cuida da minha família. Nossa igreja é uma bênção. Não estou falando da nossa igreja. Estou falando que a gente precisa aprender essas coisas de forma bíblica, para que a gente saiba
tratar desses assuntos de forma bíblica. Uma sétima coisa que nós precisamos aprender, se nós queremos ver reavivamento espiritual, e aqui nós vamos fechar a tampa do caixão. Se você quer ver reavivamento espiritual, seja generoso. Não há reavivamento espiritual sem generosidade. Olha o que vai dizer o texto dos versos 35 a 39. O texto diz assim, verso 35. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Se nós queremos a reforma espiritual, irmãos, a gente vai precisar de generosidade. A gente vai precisar ser generoso. Nós podemos aprender aqui, irmãos, algumas lições importantes sobre a questão do dízimo, da generosidade. Você que nos visita hoje, não se sinta constrangido. Você está nos visitando, ouça a palavra, pegue aquilo que se aplica a você. Mas a você que está aqui, congrega aqui, pegue para você, aplique na sua vida e obedeça as lições que são importantes. Algumas lições importantes sobre o dízimo aqui que a gente pode aprender, irmãos. Aprender. A primeira delas, nós precisamos dar a Deus o que temos de melhor e não a sobra. Você notou o que eles dão para Deus? No verso 35 e 36 diz que eles se comprometem a trazer anualmente as primícias. Eles trazem o melhor, os primeiros frutos. Eles trazem as primícias do gado, as primícias do rebanho. Eles trazem o melhor. A primeira coisa que nós podemos aprender sobre dízimo, oferta, generosidade e contribuição aqui é que a gente precisa trazer para Deus, irmãos, dar a Deus aquilo que a gente tem de melhor, não a sobra. Para Deus é primeiro, para Deus é o melhor, para Deus é o excelente. O povo dava o melhor, o povo dava o excelente, eles davam o primeiro. Irmãos, a gente foi perdendo o costume de dar o que é excelente para Deus, de tirar o que é primeiro de Deus. Eu tenho um princípio na minha vida, e é princípio meu, não é doutrina, mas eu tenho um princípio, irmãos, toda vez que eu recebo o meu salário, eu tiro a primeira, é o primeiro, é do Senhor. É a primícia. Irmãos, eu não posso querer pagar tudo, gastar tudo, ver tudo que eu tenho para pagar, tirar tudo das minhas contas e ver se vai sobrar para Deus. Isso é incredulidade. Se a gente tem medo que vai faltar, é porque a gente não confia que Deus ele pode prover. O primeiro princípio sobre generosidade, sobre dízimo, sobre oferta, é que a gente precisa dar o melhor para Deus e não a sobra. Os judeus, irmãos, aprendiam que deveriam dar as primeiras e as melhores coisas para Deus. Era comum para eles. Eles aprendiam que para Deus era o melhor. E esse é um padrão excelente a ser seguido por nós em tudo. Não só em dinheiro, não só em oferta, não só em dízimo, mas em tudo. Nós precisamos dar para Deus em tudo aquilo que temos de mais excelente, o que temos de melhor, inclusive em contribuição financeira. Segunda lição que nós podemos aprender aqui sobre o dízimo, algumas coisas importantes, né? A segunda delas, a contribuição financeira, ela precisa ser trazida à igreja e não administrada pelos ofertantes. Tem gente que diz assim, eu não dou meu dízimo, eu distribuo ele para as pessoas. Não é bíblico. Não é. Você pode fazer? Você pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu. Mas não é bíblico. Aonde eles traziam? Também nos comprometemos a trazer anualmente
a casa do Senhor. Aonde eles traziam? A casa do Senhor, ao templo, a igreja deles. As pessoas, elas dizem assim, não vou dar o dízimo, eu vou distribuir meu dízimo, porque a igreja, né? A igreja já tem bastante gente que contribui. Não, irmãos. Nós não temos o direito de administrar aquilo que não é nosso. Nós entregamos. E a igreja tem o cuidado de administrar isso da melhor forma que vai ajudar ela a se manter. Nós não administramos o dízimo. Nós trazemos o dízimo à igreja. Terceira coisa importante que nós podemos aprender aqui é que há pessoas que têm a responsabilidade de administrar aquilo que entra na igreja financeiramente. Os versos 37 a 39 vai falar dos sacerdotes, vai falar dos levitas, e é eles que recebem as ofertas, é eles que administram as ofertas, é eles que dão destino às ofertas. Havia pessoas responsáveis pelo recebimento e pela administração daquilo. Assim é na igreja. Quando você contribui aqui na nossa igreja, vou falar da nossa igreja. Quando você contribui aqui, tem pessoas que são responsáveis por receber isso, por contabilizar isso, por administrar isso. E para deixar você mais seguro, não é o pastor que recebe, não é o pastor que administra, não é o pastor que está na posse do dinheiro. Mas há pessoas responsáveis por isso. E nós aprendemos com isso no texto. Havia pessoas responsáveis por isso. A quarta coisa que nós podemos aprender sobre dízimo, oferta, contribuição aqui, é que a contribuição financeira na igreja, ela precisa ser administrada de forma transparente. Veja bem, a contribuição financeira na igreja, ela precisa ser administrada de forma transparente. Por que há essa bagunça de dinheiro na igreja hoje? Porque igrejas não prestam conta daquilo que entra, daquilo que sai e daquilo que ela possui. Veja bem, o dinheiro da igreja não é do pastor, ele é da igreja. E a igreja precisa lidar com isso de forma transparente. Isso acontecia aqui no texto. Olhe para o verso 38, diz assim: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Ou seja, havia transparência. Não era o levita pegando o dinheiro, administrando o dinheiro, guardando o dinheiro. Não, tinha o sacerdote, filho de Arão, que estava do lado dele, que estava vistoriando o que ele estava fazendo, que estava vendo se havia transparência no uso do dinheiro. Veja bem, irmãos, precisa haver transparência na contribuição financeira da igreja. Você que congrega aqui sabe disso, que de 2 em 2 meses prestamos conta do que entra, do que sai, do que é pago, do que é comprado, uma bala, um chiclete, uma lâmpada, uma cadeira, tudo está prestado conta, porque é assim que o dinheiro da igreja deve ser administrado, de forma transparente. Por que eu não tenho problema nenhum de falar de dinheiro? Porque nós prestamos conta daquilo que entra e sai aqui. E sabe o que é bonito? Você pode pegar o relatório na mão, você pode ler ele, está à sua disposição, você que é membro aqui da igreja, você que congrega conosco, você sabe disso. O dinheiro da igreja precisa ser lidado de forma transparente. A última coisa que nós aprendemos aqui é que não contribuir financeiramente com dízimo e oferta é desamparar a igreja. As pessoas elas acham que o dízimo e oferta é algo sobre elas, é algo que elas administram. Toda vez que os dízimos e as ofertas não entram na igreja, a igreja está sendo desamparada, irmão. É simples assim. Quando não há contribuição, há desamparo. Olha o que diz o verso 39. Diz assim: porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos. Por quê? Porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, e também os porteiros e cantores. Veja bem, se o povo não levasse os dízimos, como o templo seria mantido? Se o povo não levasse os dízimos, como os sacerdotes, os levitas seriam mantidos? Se eles não contribuíssem, a obra estaria desamparada. E toda vez que nós não somos fiéis na nossa contribuição, irmãos, financeira com a igreja, nós estamos desamparando a igreja, desamparando a obra de Deus. Veja bem, alguém tem que pagar a conta. De algum lugar vai sair. E aprove a Deus que o sustento da obra de Deus saísse do meio do povo de Deus. Se nós não contribuímos, desamparamos a igreja.
desamparamos a obra. Veja bem, irmãos, diante daquilo que Deus fez por nós, porque eu sei que é tabu isso aqui que eu estou falando. Eu sei que, sabe, o Deus Mamon, ele balança aqui assim, ó. Você fica nervoso, soa as mãos, dá tremelico, sabe? Eu sei que dá. Eu sei como é que é isso, irmão. Sabe, porque o Deus Mamon, ele está aqui entronizado no seu coração, Deus dinheiro. Sabe, aí quando começa a falar de dinheiro, você começa a tremer, você começa a, o meu dinheiro é meu, o meu dinheiro é eu que administro. Deixa eu falar algo para você. Diante daquilo que Deus fez por nós, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, como a gente acha que tem o direito de reter aquilo que não pertence a nós, que pertence a Deus? Como, irmãos? Como a gente consegue reter aquilo que pertence a Deus? Por que é tão difícil falar de dinheiro, irmão? Por que é tão difícil ouvir de dinheiro, irmão? Por quê? Porque o dinheiro ainda é um Deus na sua vida. Se você tem dificuldade de ouvir falar sobre dinheiro na igreja, você está adorando um Deus chamado dinheiro. Irmãos, olhe para mim. Se você tem problema com isso, se arrependa. Renuncie isso. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Veja bem, aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Se essas coisas têm dominado o seu coração, abandone isso. Seja generoso. Ninguém vai pedir para você fazer loucura aqui nessa igreja. A gente não vai botar envelope aqui para você. Você vai ver depois, a gente nem vai falar de mais de dinheiro. Já falei de bastante dinheiro hoje, né? Mas a gente não fala aqui, irmão, a gente ensina os irmãos. Mas não vamos pedir envelope para você, sacrifício para você. Não vamos chorar para você, não vamos contar uma historinha triste para você. Não vamos pregar a Bíblia para você. E aí você precisa ouvir a Bíblia e obedecer a Bíblia. Só isso. Nós não vamos ficar aqui dizendo, não, porque olha só, né? Porque esse mês a coisa foi terrível, irmão. Já teve mês que a coisa foi terrível. E a gente nunca veio aqui chorar sobre isso. Deus sempre proveu. Deus sempre levantou no meio do seu povo pessoas para sustentar a sua obra. Veja bem, Deus fez grandes coisas por nós. O que é, irmãos, nós sermos generosos com a igreja dele, da qual nós fazemos parte? É nada. Deixa eu falar algo para você. Nos lugares onde o verdadeiro reavivamento espiritual ocorre, sabe, lugares onde ocorre reavivamento de fato, sabe qual a marca de um reavivamento? Ele se revela na maneira como o povo sustenta a obra de Deus. Se revela principalmente na maneira como o povo mantém a igreja local, sustenta a igreja local. Ah, pastor, isso aí é relato, não é Bíblia. Bíblia. O Espírito cai em Atos 2. Pedro prega em Atos 2. 3.000 se convertem e são batizados em Atos 2. O que eles começam a fazer em Atos 2:42? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Vendiam todas as suas posses e entregavam aos pés dos apóstolos, para que não houvesse necessidade entre ninguém. Eles estavam preocupados com o cuidado e com o avanço da obra. Isso é marca de reavivamento, irmãos. Veja bem, o dinheiro é um termômetro na vida do cristão. O dinheiro é um termômetro. Ele mede o quanto nós amamos e confiamos de fato em Deus. O dinheiro é um termômetro para nós, irmãos. A última parte desse texto ela é extraordinária. Eles dizem assim: não abandonaremos o templo do nosso Deus. Não abandonaremos. Nós não vamos abandonar. Irmãos, devemos amar a Deus de tal modo, de tal maneira, que contribuir generosamente seja motivo de alegria. Sabe, o nosso amor por Deus, ele deve ser tão grande, que contribuir, ser generoso para nós, é motivo de alegria, sabe? Que a gente não venha assim com um pesar no coração, dizendo, estou dando aqui, mas eu não sei se não vai faltar. A gente tem que dar alegre, irmãos. Sabe, tem que ser motivo de alegria. A gente deve amar Deus de tal maneira que contribuir generosamente seja um motivo de alegria para nós e uma parte normal da nossa vida. Sabe, comum, faz parte para nós. Sabe, contribuir para um crente deveria ser como comer, como beber, como se vestir, como levantar, como respirar. Deveria fazer parte da vida de um crente a generosidade. Sabe, um crente deveria emanar generosidade, irmãos. Sabe, ele recebeu um novo coração. Ele recebeu uma nova vida. Ele deveria ter esse coração generoso para com Deus, que foi generoso com ele. Isso deveria fazer parte da nossa vida. Não deveria ser um peso para nós, mas um motivo de alegria. Irmãos, se nós temos para contribuir, significa que Deus nos deu algo.
Sabe por que nós temos para ser generoso? Porque Deus foi generoso antes conosco. Sabe por que nós temos para contribuir? Porque Deus nos abençoou antes. Nós achamos que nós estamos dando para Deus quando é sempre Deus que nos dá primeiro. Sempre. O problema é que o nosso coração é tão inclinado para as coisas da carne que a gente não consegue reconhecer isso, irmãos. Nós devemos ser generosos, contribuir com o Senhor. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Aqui eu concluo, irmãos. Que aliança você pode assumir com Deus aqui hoje? Aquele povo assumiu uma aliança com Deus. Aquele povo, ele fez uma aliança e disse: Deus, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso voluntariamente. Nós vamos fazer isso. É isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Eles assumem uma aliança. Eles assumem um compromisso com Deus. Eles fazem um voto. Eles fazem, sabe, um compromisso com Deus de seguir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de ser generosos. Eles assumem um compromisso. A minha pergunta para você é: que aliança você pode assumir com Deus aqui hoje? Ou você vai sair daqui achando que você pode viver uma vida sem compromisso com Ele? Veja bem, você quer que a sua vida seja transformada? De fato, tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com quem Deus é. Tenha compromisso com a igreja de Deus. O conhecimento da palavra deve nos levar a um compromisso maior com Deus. A um compromisso maior com a sua igreja. O conhecimento da palavra de Deus, ele vai nos levar a uma reforma espiritual, se a gente estiver disposto a obedecer. Irmão, se comprometa. Você que está hoje aqui, se comprometa em áreas específicas da sua vida. Tem áreas da sua vida que estão bagunçadas. Tem áreas da sua vida que você não consegue, que não tem jeito. Tem áreas da sua vida, tem coisas na sua vida que você não consegue vencer. Tenha compromisso com Deus nessas áreas. Assuma um compromisso hoje com Deus. Assuma uma aliança com Deus hoje aqui. Não estou falando para você assumir um compromisso para vir contribuir aqui. Estou falando que tem diversas áreas da sua vida que talvez estão uma bagunça. E o que você precisa é assumir um compromisso com Deus para ajeitar, arrumar, alinhar essas áreas. Assuma um compromisso com o Senhor. Alinhe a sua vida à palavra de Deus. Se comprometa em áreas específicas. Está com dificuldade em santidade, faz uma aliança com Deus aqui, que você vai buscar a santificação constante na sua vida. E busque a santidade. Você está com um problema no seu casamento? Quem sabe você faz uma aliança com Deus hoje aqui, de você ser o melhor marido ou a melhor esposa que você pode para o seu marido, de obedecer a palavra, de cumprir os princípios da palavra. Quem sabe você se compromete com isso, com contribuição, com adoração. Quem sabe você assume uma aliança, um compromisso com Deus sobre a sua vida. Nós precisamos estar com a mesma disposição do povo de Deus. Senhor, nós não vamos abandonar a tua obra. Senhor, nós não vamos abandonar o teu tempo. Nós não vamos negligenciar o culto. Nós não vamos negligenciar a igreja. Nós não abandonaremos o teu templo. Eles assumem uma aliança. Que aliança você pode assumir? Em que área da sua vida você precisa de reforma espiritual? Em que área da sua vida você precisa de reavivamento? Irmãos, Deus pode fazer. Na verdade, Deus, Ele quer fazer. Só que essas coisas, elas também precisam da cooperação humana, da nossa cooperação, da nossa disposição, do nosso despreendimento. Você está disposto a fazer algo para Deus, a se comprometer com Deus em alguma área da sua vida? A minha oração é que você esteja, irmão. Que você saia daqui disposto a alinhar a sua vida com Deus, a ter um compromisso com Deus. E que Deus, Ele possa reavivar a sua vida, a nossa igreja, as famílias da nossa igreja. No nome de Jesus, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé?